fraude na locação de veículos de luxo. O golpe pode chegar a R$1 milhão. É isso, Almir Costa? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. É isso mesmo, é um prejuízo muito grande. E para poder desbaratar essa quadrilha que agia aqui em Goiás, no Distrito Federal e também em São Paulo, a Polícia Civil aqui de Goiás está realizando uma grande operação envolvendo aí 80 policiais que estão nas ruas, tanto aqui em Goiás como em Brasília e também em São Paulo, cumprindo 18 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão temporária e 3 de busca e apreensão. Como é que funcionava esse esquema? Como é que essas pessoas dessa quadrilha davam prejuízo nas pessoas? O delegado Maurício Massanobu Cai está aqui para poder falar conosco sobre essa operação. Delegado, como é que essas pessoas faziam para poder dar golpes e deixar muita gente no prejuízo? Boa tarde a todos. Bom, essa quadrilha aí, ela é especializada em locar veículos em locadoras e aí, logo em seguida, de maneira fraudulenta, ela transferia a propriedade para o nome de um laranja, tirando o carro do nome da locadora, trazendo para o Detran de Goiás. Era criada uma pessoa falsa para jogar os carros no nome dela. Logo em seguida, outro integrante da quadrilha passava o carro para o nome dela. E em seguida, tudo isso em menos de um mês, era exposto à venda em sites ou lugares que expõem veículos. Ali, pessoas de boa fé se interessavam por carros novos, né, e pagavam o preço de mercado. Essas pessoas de boa fé que são as que realmente estão no prejuízo? Essas aí, bem como as locadoras, né? Os dois lados ficam no prejuízo. A quadrilha funcionava só aqui em Goiás, em São Paulo, porque tem gente sendo presa também em Brasília, lá em São Paulo, mas o comando era aqui em Goiás? Tudo indica, pela nossa investigação, que a liderança da organização criminosa é aqui de Goiás. Tem ramificações em São Paulo, em Brasília e algumas cidades aqui do interior. Essa investigação começou há uns 6 meses, delegado, e nesse período aí, quantos carros foram usados nessa fraude para poder deixar as pessoas lá no final no prejuízo? Essa quadrilha, essa organização criminosa especificamente falando, tem 10 carros que foram tiradas do nome da locadora e vendidas para pessoas de boa fé lá na ponta que ficaram no prejuízo. Esse prejuízo é calculado e estimado em R$1 milhão e deixar bem claro também que a Polícia Civil, além de pedir as prisões e as buscas, também representou pelo bloqueio de R$1 milhão do patrimônio desses investigados. Delegado, para a gente encerrar, como é que essas pessoas que foram vítimas dessa quadrilha, o que elas têm que fazer para poder, de repente, não ficar nesse prejuízo de R$1 milhão? Pois é, depois desse dinheiro bloqueado, elas podem ingressar em juízo, pleiteando e demonstrando o seu prejuízo para que sejam ressarcidas. Muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia, delegado. E só lembrando aqui, essas pessoas que estão sendo presas vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, uso e falsificação de documento público, porque a informação da polícia é de que essas pessoas falsificavam, inclusive, selo dos cartórios e também documentos do Detran para esquentar a documentação desses carros que depois eram vendidos para pessoas de bem e que infelizmente estão no prejuízo. Voltamos ao estúdio. Obrigado pela participação de você.